bem-vindo ao programa Olho Visionário e hoje queremos fazer um Olho Visionário especial e o especial de hoje é mesmo sobre o candidato e para falar sobre o candidato, o que é o perfil de um candidato e também aquilo que é o apoio a um verdadeiro candidato, nós trazemos aqui uma figura incontornável que vai deixar a sua visão sobre este tema especial aqui no especial Olho Visionário, o candidato. E assim vamos ir. Bem-vindo ao programa Olho Visionário. Obrigado, Fidel. Muito obrigado. Boa noite. Também cumprimentar a todos que nos acompanham neste Olho Visionário, que tem sido já uma marca aqui da nossa cidade e do nosso distrito, Vilanculo. Muito obrigado. E assim, nós no Olho Visionário especial de hoje, vamos direto. Nós vamos olhar aqui para os quatro da semana e vamos analisar este tema que já está aqui lançado, o candidato. A primeira pergunta seria essa mesmo que eu faço para si, assim. O que é um candidato, na sua visão? Bem, no meu ponto de vista, um candidato é aquele que traz uma visão geral, né? Uma visão de onde nós estávamos, onde estamos e para onde pretendemos chegar. Eu penso que nós, durante muito tempo, não chegamos a ter um candidato que tivesse uma visão de Moçambique para os próximos 50 anos. Hoje, se calhar, já temos esta oportunidade e este é o verdadeiro sentido de um candidato. Um candidato é aquele que sabe que, por mais que tenha um tempo limitado de governação, se for um mandato são 5 anos, ou se forem 2 mandatos são 10 anos, ele planta, portanto, todas as sementes necessárias para haver um progresso, para haver um desenvolvimento nos próximos 50, 60, até 100 anos. As grandes potências no mundo hoje, elas são potências porque, por mais que hajam transições de governos, transições de candidatos, o programa do Estado, o programa da nação continua lá e cada um que entra, por mais que tenha a sua visão e enfoque muito na sua visão e no seu programa, ele não foge daquilo que é o programa do Estado ou da nação. Imaginemos que haja uma mudança, não só do candidato como tal, mas mudança também daquilo que é o partido que vai gerindo este processo. Na sua visão, mantém-se essa ideia do candidato? Eu penso que o programa tem de existir um programa de Estado. Ok. Agora, quem é que vai trazer este programa de Estado? Porque neste momento, até mesmo na transição de candidatos do mesmo partido em Moçambique, nós temos visto nas autarquias, na transição de candidatos do mesmo partido, os programas do candidato anterior são esquecidos. Cada um aparece com a sua visão, cada um aparece com a sua vontade e muitas das vezes é como se houvesse caça às bruxas. Portanto, querem apagar o que o outro fez para mostrar serviço. E nós temos que esquecer um pouco esta coisa de perseguição. Okay. Porque a perseguição nunca nos vai levar para frente, sempre vai nos prender na posição em que estamos, se calhar até pode trazer um retrocesso. Então, por mais que um dia em Moçambique, seja daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, haja uma mudança de partido no poder, o país tem de ter o seu programa de governação como nação, como Estado. Isto é muito importante. Agora, qual é o candidato que vai trazer isto para o país? Qual é o candidato que vai implementar? Que, olha, esta é a visão do povo moçambicano para os próximos 50 anos. Isso é que é muito importante nós levarmos em termos Esta de é que seria a consideração. distinção do candidato, aquele que consegue trazer a visão do povo. Exatamente. Imaginemos que neste processo de campanha em que a gente está, um candidato diferente do outro traga uma mensagem diferente da que o outro traz. É aceitável, na sua visão de presidente, de candidato, que possa buscar uma ideia de um outro candidato para poder implementar, tendo em conta que esta ideia pode resolver o problema do povo? O candidato não pode somente ter a sua única ideia. Ok. Ele tem de albergar o maior número de ideias possíveis da sua nação, da sua sociedade. Portanto, se ele for o único e acha que é o único que tem ideias e mais ninguém tem ideias, então não é o candidato para o povo. Okay. O candidato para o povo é aquele que traz as ideias da nação, ideias no âmbito desportivo, ideias no âmbito setor comercial, agrícola, pescatório, indústrias, comércio, as mamanas que estão a vender nos mercados, elas movimentam a economia. Okay. Estas senhoras
tem ideias, tem soluções. Como é que tu, como candidato, albergas a elas no teu programa de governação? Como é que tu albergas os jovens intelectuais, os jovens visionários, os jovens empreendedores, os jovens que lidam com a tecnologia? Tu tens de olhar para tudo aquilo que é uma sociedade. Questões sociais, relacionamentos. Nós vivemos, por exemplo, num país em que a poligamia é uma prática. E se calhar nós somos o único país na região que ainda não regulamos a poligamia. Então, o candidato tem de albergar todos estes detalhes da sociedade para criar uma sociedade equilibrada. Não é? É assim, falhas de governação todos os países vão ter, todos os governos vão ter e todos os candidatos vão ter. É normal eu prometer que vou fazer X, Y e Z. E durante o meu mandato, por várias questões, eu não conseguir fazer o Z, conseguir fazer o X ou o Y. Mas se o Z é um programa de nação, é um programa de Estado, o próximo que entrar tem de terminar aquele programa, que é para o país continuar a crescer. Então, eu penso que nós precisamos de começar a levar o país e a nossa governação, seja em autarquias, seja em governo provincial, seja portanto, agora o governo central. Sim. Nós temos que começar a caminhar para este sentido, como nação. Onde é que pretendemos chegar e o que é necessário fazer para chegarmos lá? Eu farei uma pergunta sobre esta visão sua de presidente e de candidato, mas depois desta questão que me vem, porque estava a falar aqui da situação econômica. Tendo em conta a situação socioeconômica que o país atravessa neste momento, o candidato deve ou não ir de encontro com aquilo que é o programa do partido que o suporta? Neste momento atual, eu penso que o candidato que adere ou vença as eleições, se for, por exemplo, do Partido Frelimo, ele vai ter que romper com, se calhar, mais de metade das práticas que foram do partido. Por quê? Porque os programas do partido, se nós olharmos a fundo, há muita coisa que ainda foi ditada por uma classe que lutou pela independência. Mas se nós olharmos para aquilo que é a realidade hoje do país e para onde pretendemos ir, nós temos que continuar a valorizar a quem lutou pela independência, mas já há uma nova geração, com uma nova força, com uma nova visão. O candidato faz parte desta geração. Vai ter que, de certa forma, romper com aquilo que é a prática atual do partido. Se olharmos também para os outros partidos, tanto a Renamo como o MDM, precisam de romper com a prática antiga. A Renamo teve uma grande oportunidade para trazer juventude, não trouxe. Por quê? Porque há Ficou presa está presa na ideia de, tantos anos, exatamente. Qual a experiência. O MDM também traz esta prática. Se tu fores a ver, é um partido em que foi fundado por alguém que morreu dentro do partido como presidente durante 20, 25 anos, mas depois de largar a presidência do partido por via da morte, quem entra também é um familiar. A democracia interna, o rejuvenescimento, as novas ideias têm de se fazer parte deste processo. A questão que se coloca é, será que o familiar tem a mesma visão ou temos que buscar dentro do partido alguém que tenha pujança suficiente para dar continuidade? Eu penso que não tenho muito nada contra as transições serem feitas para familiares. Sim. Há países no mundo que desenvolveram por via da monarquia, não é? Porque isto é um pouco da monarquia no próprio partido. Há países que desenvolveram por via da monarquia, mas é preciso balançar. Mas será que não há mais pessoas para que possam merecer esta oportunidade ou estamos a tentar segurar aquilo que nós criamos? E se olharmos um pouco para os vários partidos de Moçambique, tens mais de 35, 36 partidos. Se olharmos um pouco para a história desses partidos, quem fundou ainda está lá como presidente. Se calhar o Partido Frelimo é o único que, após 10 anos de governação, o presidente, por mais poder que tinha, ele cessa as funções e entra uma nova direção, entra uma nova mentalidade. Então, eu penso que nós, a própria Frelimo, para ser um partido forte, coeso e com resultados positivos, precisa de ter uma oposição forte. E a oposição onde é que tem que ter? Fora ou dentro do próprio partido?
Não, primeiro tem que ter a oposição dentro do partido. Ok. Eu não chamaria dentro do partido de oposição, mas sim massa crítica pensante. Ok. A Frelimo defende, Ok. portanto, unidade, crítica, coesão. Portanto, somos unidos, vamos às críticas, depois das críticas temos que continuar a ser unidos e coesos para o bem do partido. Mas, fora da própria Frelimo, a sociedade civil, os outros partidos, as associações que lutam pelos direitos, sejam direitos humanos, sejam direitos, quaisquer que sejam os direitos, têm de ser pessoas pensantes, têm de ser pessoas com visão, que obriguem, que forcem ao partido do poder, ou neste caso a Frelimo, a proceder com as mudanças. Provavelmente esta pressão toda social e da sociedade civil que foi acontecendo ao longo dos últimos 4, 5 anos, forçou a que o partido fosse trazer um candidato mais jovem, um jovem adulto, se calhar o único, penso eu que é o único que nasceu depois da independência. Isto é um marco. E não está ligado a relações da Guerra de Libertação Nacional? Não só, Fidel, não está ligado ao circuito político da capital. Ok. Porque na história, Ok. os candidatos partem sempre daquele circuito político. Primeiro tens de estar a viver na capital, Sim. tens de ter uma pasta ministerial. Sim. Até dizia-se que só podiam ser candidatos quem já ocupou a pasta do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação ou do Ministério da Defesa. Só por isto já era um enclave não termos um candidato que não fosse de Maputo. Tu trazes aqui hoje um candidato que é de uma província. Tu abres um novo paradigma. E há poucas pessoas que entendem, porque ao abrir este paradigma, tu em 2028 ou em 2034 podes ter um candidato que sai de um distrito. Ok. Porque já se quebrou. Ok. Né? Já se quebrou. Então, é um processo de mudança interno que está a acontecer, se calhar mais forçado porque a sociedade civil foi exigindo que nós precisamos de mais jovens, já jovens pensantes, o que é feito desses jovens. Então, a Frelimo fez um trabalho de ir buscar aqui um candidato que, primeiro, não estava inserido no circuito político da capital, é um candidato que sabe o que é submeter um projeto da província ou do distrito e ver este projeto ser chumbado por não ser prioridade do governo central, não é? Então, este tipo de situações poderá fazer com que ele seja um grande dirigente, porque quando um governador ou um secretário de Estado ou um presidente do município ou administrador apresentar um projeto, ele vai conseguir pensar como quem já esteve naquela posição. Falaremos dessa opção do Partido Frelimo dentro de instantes, mas agora eu queria saber, como um crítico social que é, e já apresentou vários pensamentos, várias visões sobre aquilo que é a sua visão de país. O que espera ouvir do candidato? Eu espero ouvir união. Ok. Não há nenhum povo no mundo, não há nenhum país, não há nenhuma nação que progride sem união. Aspecto número 1. Aspecto número 2, patriotismo. Autoestima e patriotismo. Estas duas coisas devem andar juntos. Porque se nós não tivermos autoestima de quem somos e do valor que temos, nós não seremos patriotas. Este é o segundo aspecto. É preciso existir autoestima e patriotismo. Terceiro, educação e conhecimento. Há duas coisas aqui, educação e conhecimento. Nós temos que transmitir para a nossa geração, para a nossa sociedade, um nível de educação que compete ou compita com ou em pé de igualdade com os outros países do primeiro mundo. Ok. Na educação eu mencionei conhecimento por quê? Conhecimento porque o grande problema de nós moçambicanos é pensarmos de que aquilo que vem dos outros, de fora, é melhor do que aquilo que nós temos. Nós temos um conhecimento local que, às vezes, se soubermos e tivermos conhecimento de que temos esse conhecimento, nós podemos internacionalizar. Eu gosto muito de dar aquela ideia do plástico, que nós já éramos ecológicos, em que andávamos com pastas de capulana e cestos, depois veio o plástico e pensamos que aquilo era desenvolvimento. Abdicamos do que nós já tínhamos, que era conhecimento local, e optamos por um conhecimento externo que veio. E hoje o mesmo conhecimento externo vem dizer que nós não temos conhecimento e precisamos de voltar a uma prática que já tínhamos. Por que nós não conseguimos internacionalizar aquela prática? Porque não valorizamos
este conhecimento que tínhamos. Ok. Então, é extremamente importante que o próximo candidato traga este aspecto da educação, melhorar a qualidade da educação e garantir que nós tenhamos conhecimento do valor que temos. O outro aspecto extremamente importante é a questão da saúde. Um povo saudável, portanto, consegue pensar. A saúde, hoje em dia, deve ser analisada em vários aspectos. Por exemplo, um cidadão que está com depressão, por várias questões, uma questão social, discutiu com a mulher, ou discutiu com os pais, tem de sair de casa, ou discutiu com os irmãos, ou com os amigos, e não consegue ter acesso a um psicólogo para lhe manter estável. Este cidadão não vai progredir. Ao não progredir, não melhora o progresso que se pretende para o nosso país. Então, o aspecto da saúde é extremamente importante para nós termos uma nação progressista. Então, o candidato tem de trazer tudo isto. Não pode só trazer um único aspecto ou dois. Nós queremos crescer no seu cômputo geral como nação. Estava aqui a colocar a questão de termos que competir a pé de igualdade com uma outra nação. Estamos em pleno século XXI, onde a competição é extremamente forte e precisamos estar fortes para evitar serem engolidos. O que acha dos candidatos, das mensagens que os candidatos apresentam agora e da forma como os candidatos estão a apresentar a sua mensagem em pleno século XXI? Acha que as estratégias utilizadas neste momento e o pensamento que trazem é realmente um pensamento que possa nos colocar a pé de igualdade? Eu sou suspeito por ser membro do Partido Frelimo. Sim. Sou suspeito em defender a posição de um candidato. Mas as pessoas também esquecem que, mesmo sendo membro do Partido Frelimo, eu fui dos mais críticos na atual governação. O debate todo sobre a Estrada Nacional número 1 iniciou com publicações minhas. Sim. Eu sou um viajante, Sim. ando pelo país. Há poucos anos atrás, eu comecei a trazer a oferta de bandeiras para as escolas e para tantos comandos da polícia, para devolver um pouco a autoestima e o valor por uma causa nacional. As pessoas esquecem muito que o Yassine é um crítico. Neste momento estamos a fazer campanha, mas posso dizer claramente que dentro do Partido Frelimo, se o candidato não tivesse sido Daniel Francisco Chapo, provavelmente muitos membros do Partido Frelimo iriam abandonar o país. Okay. Já haviam muitos membros do Partido Frelimo que estavam cansados, saturados, com certos posicionamentos de alguns membros do partido. E estes começaram-se a preparar para sair do Moçambique. Já tinham perdido a esperança. A indicação do candidato Daniel Francisco Chapo, dentro daquelas listas todas, devolveu esta esperança, porque as pessoas conhecem o posicionamento do Chapo, conhecem a pessoa dele, tal que ele disse numa das entrevistas, que eu trabalhei em Palma, eu trabalhei em Nacala e trabalhei em Inhambane. Tenho casa em Inhambane, tenho casa em Vilanculo. Abriu-se. Nunca um candidato falou dos seus bens ou das suas... Ele disse, não, eu tenho casa em Inhambane, tenho casa em Vilanculo. Usou o termo palhota, como é o termo que se usa sempre no nosso contexto africano, e disse, procurem as minhas nódoas, se encontrarem, tragam-me. Abriu-se para a comunicação social, abriu-se. Então, um candidato destes está a demonstrar que é transparente. A transparência. E quando ele vem dizer que eu vou implementar a transparência, e ao mesmo tempo já está a demonstrar que eu sou transparente, tenho isto, não é? E procurem as nódoas, se encontrarem, tragam estas nódoas. E claramente que até hoje, já estamos a 20 e poucos dias da campanha, até hoje ninguém conseguiu trazer as nódoas. Agora, defendo sim o candidato Daniel Francisco Chapo, porque aborda todas estas questões que eu estou a trazer, de que um candidato visionário tem de trazer. O grande problema com os outros candidatos é a luta que eles trazem. Primeiro, lutam-se entre eles. Se olharmos, um ataca o outro, não é? Na maioria das vezes os ataques vão sempre para o partido no poder. Parece que a única forma que tem de fazer campanha é apontar o erro, mas quais são as soluções? Poucos não conseguem. Até porque se copiassem as minhas publicações, onde eu sempre trazia a crítica e a solução, poderiam ser melhores candidatos. Mas nem isso conseguem fazer. Pelo menos ir buscar os artigos que o Yassine ia fazendo, ia escrevendo, e
copiar um pouco as ideias que estavam lá. Já está a responder a minha próxima pergunta, mas eu quero ir ao intervalo. Queria convidar a si e também ao caro internauta a ir a um pequeno intervalo. Nós voltamos em 1 minuto. Não saia daí, partilhe este vídeo e deixe o seu comentário para que nós possamos crescer juntos. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora viva, voltamos para a segunda parte aqui do especial Olho Visionário e no especial o candidato. E trazemos aqui o Yassine Amgi, ele está a trazer aquilo que é a sua visão em relação à postura e o perfil de um candidato certo. E já estava aqui a colocar-me respostas da próxima questão que eu quero colocar aqui assim. Nas suas redes sociais, nos últimos dias, nós temos acompanhado uma preferência pelo candidato da Frelimo e já dizia que era o seu partido, o partido com o qual faz parte, no qual milita. A pergunta é, pode até ser retórica, por que a preferência por Chapo neste momento? Só em 30 segundos pode dizer por que é a preferência pelo Chapo. A minha preferência pelo Daniel Francisco Chapo, que também é a preferência de muitos jovens visionários acadêmicos com uma certa esperança, é porque o Chapo traz dentro do seu manifesto. Aqui há 2 manifestos. Há um que é o manifesto desenhado pelo Partido Frelimo, mas há o outro que é o manifesto da visão que o Chapo tem a longo prazo. O manifesto do Partido Frelimo é um manifesto provavelmente quinquenal, mas a visão que o Chapo tem de nação, de progresso, de desenvolvimento, é uma visão que transcende os primeiros 5, 10 anos. Quando ele só diz assim, que vamos tentar apostar numa educação de qualidade para termos dentro de 20 anos uma outra geração capaz de perceber. Ele já está a dizer que estou preocupado não só com os meus 5 anos de governação, mas com o país no seu futuro. O meu filho, depois de ser formado, como é que vai ser? Exatamente. Okay. Então, ali tu já tens, só esta ideologia é suficiente para tu perceber que tens alguém que não está preocupado só com aquele termo de governação que será dele, mas sim com o país no seu todo. Quer deixar mais do que aquilo que pode ou podia deixar. Então, eu penso que muitos já perceberam que este é o candidato ideal para os próximos anos de governação do Moçambique. Eu gostaria que nós tivéssemos outros candidatos intelectuais e visionários. Uma coisa é populista, outra coisa é ser intelectual e ser visionário. Agora, penso que o Chapo terá outros desafios, que serão os desafios internos, também para poder implementar, porque uma é aquilo que é a visão partidária, a outra é aquilo que é a visão que ele tem como pessoa. Chega sempre aquela pergunta, mas o Chapo é a madeira, a Frelimo é o carpinteiro. Sim. Eu diria uma coisa, quem é o carpinteiro da Frelimo durante a governação? O carpinteiro da Frelimo durante a governação é sempre o presidente do partido. Okay. Então, nós todos, membros, somos a madeira, mas nós vamos ser moldados pelo carpinteiro, que é o presidente, o número 1 neste caso, que segura o partido durante a governação. E também está nos estatutos do Partido Frelimo que o presidente da República é sempre o presidente do partido. Sim. Por quê? Para que ele possa conseguir retirar aquela madeira cheia de mocheias, trazer outra madeira boa. Isto varia de presidente para presidente. Há presidentes que fizeram melhor este papel, há presidentes que não fizeram bem este papel. Mas dentro da Frelimo há madeira de qualidade. Dentro da Frelimo há madeira que pode ser aproveitada. Não é querer, por exemplo, me orgulhar disto, mas eu sou uma das madeiras que está dentro da Frelimo que tem qualidade. Demonstrei isto ao longo da governação, que fui contra algumas práticas do governo da Frelimo, que também é meu governo,
e é governo de todos nós, mas eu me distanciei de algumas práticas que não eram de acordo com aquilo que é a visão ou o programa da Frelimo. Ok. Porque o estatuto da Frelimo está claro. Um dos deveres, ou os deveres do membro da Frelimo, é defender os interesses nacionais, é servir e não se servir. Está lá no estatuto. Quando um membro vai para lá e serve-se em vez de servir, quando um membro vai para lá e defende mais os seus interesses e não os interesses nacionais, não está preocupado com a justiça social, não está preocupado com a igualdade de direitos, este membro está a sair fora daquilo que é o estatuto da Frelimo. Ok. Cabe ao presidente puxar este membro para a linha reta ou afastar este membro. O que nós não vimos nos últimos anos de governação. Então, tenho total confiança e consciência de que Daniel Francisco Chapo, se tornando o Presidente da República e, ademais, Presidente do Partido Frelimo, vai conseguir separar esta madeira suja, estragada, molhada e podre que está dentro da Frelimo com a madeira de qualidade que durante algum tempo ficou acanhada dentro do Partido Frelimo. Ok. Quando ele diz lutar contra o nepotismo, Ok. nós sabemos que a Frelimo neste momento está cheio de quadros que são familiares. Sim. Quando ele diz lutar contra o amiguismo, sabemos que há muitos que estão lá, não têm competências para estar lá. Quando ele diz que vai trazer pessoas pela meritocracia, está a dar a entender que não interessa se é meu amigo, se é meu familiar, se tem mérito, vai para aquela posição. Há quem diga que está a dar o tiro no seu próprio pé. O que acha? É uma estratégia ou é uma necessidade? Eu diria que poderia estar a dar o tiro no seu próprio pé se ele não fosse transparente. Ok. Como eu mencionei Ok. na entrevista, ao abrir-se e demonstrar total transparência para aquilo que ele é como pessoa e para aquilo que ele tem, apresentou os seus filhos todos, apresentou a esposa, apresentou aquilo que tem. Eu penso que ele já abriu-se. Ele disse, olha, eu sou assim. Agora, se tivesse alguns problemas, se calhar já estariam a sair em capas de jornais, né? Até por dentro do partido, porque muitas das vezes somos nós que tiramos as informações quando queremos atacar ou manchar um outro. Então eu penso que ele já demonstrou isto tudo e terá a capacidade dentro do partido para ser aquele carpinteiro que vai moldar toda a madeira que está lá dentro do partido. Não foi possível em 30 segundos, mas conseguimos tirar aqui porquê Daniel Chapo. Agora que já começamos a falar do candidato, da sua preferência, vamos olhar para aquilo que é o seu manifesto. Há poucos dias, no processo de campanha, falava, por exemplo, em Chimoio, de revitalizar a fábrica que já foi de bandeira nacional. Falava também, por acaso, aqui na província de Inhambane, Vilanculo, de tornar Vilanculo uma cidade turística, a capital do turismo. E também, quando foi a Gaza, falou do fato de ter que tornar Gaza, mais uma vez, o celeiro de Moçambique. O que tem a dizer sobre esta visão de trazer aquilo que o próprio governo passado não conseguiu ou deixou com que pudesse se estragar? Daniel Francisco Chapo é uma pessoa que lê muito, conhece a história, conhece o passado, o presente e tem uma visão do futuro. E se nós olharmos um pouco para aquilo que ele fez em Inhambane, não é? Ele governou de 2016 até 2018 como governador indicado, né? Antes das eleições a governador. Em 2018 tivemos a eleição para governador, foi eleito governador. E no mandato em que foi eleito governador, que supostamente teria mais poderes por ser um governador eleito, para poder implementar aquilo que era a sua visão, eis que o Estado, o governo, rompe a governação no âmbito da descentralização, onde retira boa parte, quase metade ou mais da metade dos poderes do governador eleito para o secretário de Estado. E eu apareci também a criticar este tipo de ação. Por quê? Porque nós tivemos governadores que prometeram cumprir com alguma parte do seu manifesto e depois retiramos o poder do governador e ele já não consegue cumprir o seu manifesto. Mas Chapo foi inteligente o suficiente para gerir este processo sem conflito, ceder parte daquilo que foi, portanto, o seu ganho como governador eleito e virar o foco para outras áreas. Quer dizer, esta capacidade de conseguir se adaptar e não lamentar, já por si só indica que ele consegue pensar fora da caixa.
O que ele fez na província de Inhambane? Começou a olhar mais para questões de criar cidades temáticas ou distritos temáticos. Revitalizou o Festival do Tofu, que deixou de ser feito no Tofu, passou a ser feito na Barra. Trouxe para o Tofu na Rua, que é uma feira. Criou o Festival da Timbila, portanto em Zavala. Porquê? Porque Zavala, o Timbila vem de Zavala, de Quicico, e é patrimônio da humanidade. Trouxe a questão das conferências e eventos desportivos e políticos portanto, para Vilanculo, por ser uma cidade turística. A Légua de Inhassoro, para Inhassoro, portanto, a maratona que nós tivemos. Vinha o Festival de Mariscos, vinha a Feira do Livro, eram planos que ele já tinha. Portanto, para Mabote, mais um, para Machixe. De modo a que estes festivais possam acontecer naquelas mesmas datas durante o ano e todos os anos. Porque nós hoje olhamos para Ibiza, na Espanha. Há um festival que acontece. Aquele festival também começou com 500 pessoas. E hoje tem 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas. A Feira do Livro, a primeira Feira do Livro no mundo, também começou com 10 livros. E hoje tem milhões de livros. Então, esta visão, uma vez mais indico, que é a visão de alguém que não está preocupado só com o seu nível de governação, com o seu termo de governação, mas está preocupado que isto dê continuidade para mais de longos anos. Demonstra claramente que ele veio para a província de Inhambane não para governar só aquela cidade, mas sim a província no seu todo. Então, quando ele diz que vamos tentar transformar Mucuba para uma capital parlamentar, está a fazer uma avaliação. Quantos são os deputados que estão naquela região do país que neste momento descem a Maputo, tem subsídio de arrendamento para casa, tem subsídio de transporte e tantos outros subsídios, e este dinheiro fica em Maputo, uma cidade que já por si só tem o seu crescimento. Invertendo o cenário para Mucuba, ou para uma outra cidade no centro de Moçambique, estarás a levar este subsídio todo, estes gastos todos para o centro, para esta região. O que vai acontecer? As pessoas desta região começam a ganhar mais. São os taxistas, são os vendedores de carro, são os que alugam as casas. Quem não tem casa vai decidir construir porque sabe que de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses haverá este aluguer de casas. Então, tu começas a criar uma nova logística virada para o parlamento cá, nesta cidade que é a cidade de Mucuba. Inhambane já por si só é uma capital turística. Sabemos que Manica é forte em agricultura, Gaza é forte em agricultura, e quando ele pretende, portanto, recuperar aquelas indústrias que foram abandonadas, tu tens em Gaza, portanto, a indústria do arroz, tens em Manica, tu tens várias outras indústrias que tornaram-se ou ficaram abandonadas ou acomodadas, mas também por quê? Porque provavelmente nós tivemos governos ou pessoas que estavam a gerir que não percebiam muito de negócio e não percebiam muito de desenvolvimento, gestão de desenvolvimento. O Chapo tem um curso de gestão de desenvolvimento e ele sabe perfeitamente que há coisas que o governo pode fazer, há coisas que é preciso ser o privado a fazer. Eu dou um exemplo muito claro. Nós tentamos revitalizar no setor do turismo várias vezes alguns hotéis ou algumas infraestruturas que estavam abandonadas. E quando tentamos negociar para essas infraestruturas, a primeira resposta que vinha: queremos uma renda de $10.000. Aquilo às vezes é um terreno, já estás a exigir uma renda. Porque nós não aceitamos fazer sem que tenhamos 40% da sociedade. Ok, mas o que tu vais meter para ter 40% da sociedade? Então, qualquer investidor logo olhava para aquilo e dizia: não me interessa, vou-me embora. O pensamento do Chapo é um pouco diferente. Ele não está preocupado em ganhar hoje, está preocupado em que o país ganhe daqui a 20 anos. Então, não vai se importar de ter um investidor que diga assim: eu, como investidor, vou, portanto, alocar todos os meus fundos, vamos fazer um plano de transição daquilo que pertença do Estado. Se eu vou investir hoje tudo, o Estado vai começar, por exemplo, com 5%. Mas a cada 2, 3 anos, vamos revertendo a percentagem que vai para o Estado. Até que um dia o Estado tenha, por exemplo, 51% daquele patrimônio que é do Estado. Não é? Até chegar aos 51%, eu como investidor já recuperei o meu investimento
e o Estado já tem a sua pertença de volta e a funcionar. Falando nisso, fala-se aqui também, estava a esquecer no âmbito da sua campanha, a questão de renegociação dos contratos com as petrolíferas, que todo mundo espera que Moçambique possa ganhar alguma coisa com isso e parece que não está a sentir-se exatamente quais são os ganhos que isso traz. O que tem a dizer sobre a questão de ele estar a falar da necessidade de renegociar com os contratos? O exemplo claro da renegociação dos contratos é a nossa província. Sim. Eu recordo-me perfeitamente quando, portanto, a multinacional aqui dizia que trabalhava com empresas locais. E uma vez o governador Chapo, enquanto governador, decidiu marcar um encontro com os empresários locais, portanto, Vilanculo, Inhassoro e Govoro, para conhecer se realmente os empresários locais estão a prestar este serviço à multinacional. Quando começou a ler-se a lista daquelas empresas, todas, 40 empresas que estavam na lista do conteúdo local, nenhuma delas eram dos empresários de Vilanculo, Inhassoro ou Govoro. Por quê? Porque vieram empresas de fora, registaram na conservatória destes distritos e portanto, criaram a abertura portanto, do seu sistema financeiro na autoridade tributária local e passaram a ser empresas locais. Mas não eram empresas de nenhum dos que está neste distrito. Surgiu ali o debate do localíssimo. Dissemos, ok, queremos que os localíssimos também... Não estamos a pedir favor, estamos a pedir para que aproveite-se aqueles que têm capacidade, não é? E isto fez com que este processo todo sofresse mudanças, de modo a que os localíssimos também começassem a prestar serviços de forma direta e também indireta aos projetos da multinacional. Nós hoje conseguimos ver, há mais de 20, 30 empresas, num espaço de 2, 3 anos, 4 anos, que isto aconteceu. Então, às vezes não é preciso forçar, às vezes é preciso diálogo. E também, mesmo que for para forçar, nas cláusulas ou nos contratos existem cláusulas que dão esta abertura de poderes renegociar. E as renegociações não podem ser por imposição, porque os investidores que vieram para o país também querem ganhar dinheiro. Okay. Estão a pagar salário, estão a pagar impostos, estão a gastar dentro do país. E esses gastos movimentam a nossa economia. Então nós não podemos forçar de modo a afugentar a quem vem investir. É preciso perceber esta questão que eu bem dizia aqui, a transição da percentagem que deve reverter para o Estado tem de ser feita de forma gradual, de modo a que o investidor saia satisfeito e o Estado também saia satisfeito. Mas só vai trazer este processo de transição quem não está preocupado só com 5 anos de governação, mas sim está preocupado em deixar um bem maior para a nação, para os próximos 20, 30, 50 anos. Vamos à última pergunta, assim, já estamos sem tempo. Eu tenho acompanhado o seu processo de campanha e vejo os vídeos, o vídeo diário. Por que aquela estratégia de campanha na qual só responde o porquê do Chapo nas questões que os cidadãos de diferentes pontos do país fazem para si? Bem, eu sou um jovem que gosto de... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de ser diferente. Eu acho que o Fidel se acompanha o Yassine desde... Se calhar o Fidel era mais pequeno, sim, quando eu já estava a fazer futebol. Em 2004 eu fui o dirigente esportivo mais jovem do país. Sim. Eu trouxe inovação no desporto. Nós já tínhamos a loja online, nós já tínhamos o cartão de membro em que as pessoas pagavam e depois tinham acesso aos jogos durante o ano todo. Tínhamos um cartão de crédito Visa, implementamos a revista, o website, as redes sociais. Na altura, quantos usavam Facebook no país? O Facebook foi fundado em 2004, nós em 2007 já tínhamos Facebook. Então, eu sempre fui um jovem de querer trazer inovação e ser diferente. E desta vez decidi fazer uma campanha diferente. Muitos fazem uma campanha mais agressiva, né? Mais de ataques, de vitimação. Eu preferi pegar naquilo que é o manifesto do candidato Chapo e do Partido Frelimo, juntar este manifesto e traduzir o manifesto numa linguagem mais para a juventude. Explicar o que ele está a tentar dizer com base naquilo que é o seu manifesto. E estes vídeos estão, de certa forma, a trazer algum impacto na sociedade. Reparei que, depois de 10 dias, algumas outras pessoas também começaram
a fazerem vídeos e a fazer esta campanha portanto, de forma diferente, não é? Os outros fazem com, portanto, redes sociais, os outros fazem com textos, os outros fazem com panfletos, bandeiras, mas eu penso que nós, como moçambicanos, temos que ir muito para o conteúdo do manifesto. Nós temos que começar a olhar para aquilo que é a qualidade que o candidato está a trazer. Neste caso, eu optei por segurar o meu candidato do meu partido, não é? E traduzir aquilo que ele está a tentar fazer com que os moçambicanos percebam. Há aqui uma particularidade que eu gostaria de realçar. Durante os últimos anos de governação, criou-se uma grande revolta contra o Partido Frelimo. Hoje, tu vestires uma camiseta do partido já é motivo de ser apedrejado, o que não deveria ser. Por quê? Porque as pessoas passam, as organizações ficam. Nós não podemos, sempre que há um problema, abandonarmos a nossa organização e irmos para outra. Nunca seremos consistentes. Imagina se os clubes de futebol fossem assim. Quer dizer, há uma divergência, fecha este clube, abre outro clube. Há outra divergência, fecha o clube. Nós não teríamos clubes históricos e que trazem respeito. Se calhar, isto tem estado a acontecer muito por culpa dos dois jogadores que nós tivemos, ou melhor, de um jogador que nós tivemos nos últimos tempos, que foi o Cristiano, que foi trocando de clubes, mas ele tinha uma legião de fãs que trocavam também de clubes com ele. Mas o Ronaldo um dia vai parar de jogar futebol. E o que as pessoas vão fazer? Vão voltar do Real Madrid. Vão continuar a ser daqueles clubes. Por exemplo, temos que olhar mais para esta questão de pertença. Não é? Eu sou daqueles membros que, por mais que a minha casa esteja a arder, eu vou lutar até apagar aquele fogo e reconstruir. Eu sou de uma geração que não deita fora, conserta. No nosso tempo, era difícil criar uma coisa. Se tivesse um carrinho de arame e estragasses, para fazer outra era difícil, tínhamos que reparar aquele carrinho. Se tivesses uma bicicleta e estragasses a bicicleta, para encontrar outra bicicleta em 1990 era muito difícil. Nós tínhamos que consertar aquela bicicleta. Às vezes pegávamos o arame, a corrente, amarrávamos a corrente com fio de sisal, porque não haviam correntes à venda no nosso tempo. A nossa forma de consertar era esta, era resolver o problema e lutar para termos... Então, eu penso que este ódio que as pessoas têm não pode ser para com a organização. Tem de ser para com as pessoas que estiveram no ciclo. E temos que dar sempre chance às outras pessoas, porque senão, sempre que houver um problema num casamento, vamos divorciar, vamos trazer a nova mulher, divorciamos, trazemos a nova, e assim nunca haverá consistência, nunca haverá estabilidade e nunca haverá, portanto, progresso e desenvolvimento. Eu fecharia o programa porque essa é uma mensagem dada aos internautas, mas eu vou perguntar, última mensagem em 30 segundos. A minha mensagem em 30 segundos é para a juventude moçambicana, para o eleitorado. Primeiro, não perder esperança. Não perdermos esperança. Segundo, vamos avaliar sem dor no coração os manifestos e as palavras dos candidatos. Quem transmite união, quem transmite esperança e quem transmite esta vontade de criar um país unido, independentemente das nossas diferenças. Cada um faça esta avaliação e depois toma a sua decisão. Muitíssimo obrigado. Cada um tome a sua decisão. O processo de campanha continua. Dia 9 de outubro é o dia da decisão final. Então faça a melhor escolha e faça o certo. Este foi o especial O Candidato. Voltamos na próxima oportunidade. Até lá.